Então chegou a hora da verdade. Vamos para as projeções. Os nossos guias, eles são sempre uma grande conversa, uma grande preparação para o tier list, para a reta final. É uma grande conversa, uma grande análise sobre várias coisas. Foi bater, meu irmão, foi bater em BBB e idade do Recife. Mas agora chegou a hora de colocar os escudinhos aí na pista. As categorias: certeza de acesso. Então, sim, mesmo. De novo isso. Vou colocar dessa vez, não. Vou colocar favorito. Não, dessa vez é minha favorita. Não teve ano passado, tá? Isso teve em 2022. Teve ano passado? Tem certeza que não teve ano passado? Tem absoluta. Absoluta. Puta, ano passado não teve certeza de acesso. Só o Grêmio, do Cruzeiro. Vamos adiantar? Bota só o escudinho do Santos, por favor. Ô, Fred, explica o autódromo aí, porque... Deixa ele explicar primeiro. Não, eu quero entender o autódromo. Calma. Vamos lá. Certeza de acesso. Favoritos. Podem chegar. Missão é não cair. E o kart. O kart está para a Série B, como a Minardi está para a Série A. Então, Atos, aqui a gente sempre faz com esse tom de Minardi. Lembra um pouco Fórmula 1. E aí, antigamente, o cara fazia assim, bota no meio, bota não sei onde. Agora a gente surgiu a curva. Tá muito na dúvida, assim... A dúvida é curva. A curva! Tá na curva. Meu amigo. E tu vai ver, te prepara para o engarrafamento na curva. Te prepara. Mas a gente foi comportado, viu? Foi. Na Série A não teve muita curva, não. Mas vamos adiantar o serviço aí. Bota só o Santos, por favor. Não, só um segundinho, cara. Só um segundinho. Fala, Minhoca. Não, porque a gente tinha colocado, só para explicar o pessoal que não viu o guia da Série A, por exemplo, colocamos Palmeiras e Flamengo como os favoritos a título. E o Atlético Mineiro saindo ali da Libertadores, uma possibilidade para brigar por ponto, porra. É o meio do caminho. O meio do caminho. Pedrão, passa uma página, por favor, Pedro. Pronto. Tá aí o nosso retrato. Não foi tanto carro na curva, não. Aí, ó. Minhoca, pode ir sinalizando aí. Tirando o Cruzeiro, veja só, primeira rodada, vamos lá, primeira rodada. Palmeiras e Flamengo venceram. Atlético Mineiro, Flamengo fora de casa, sabe o vá como, né? O Atlético Paranaense goleou, o Internacional venceu. Aí o erro, pelo que eu tô vendo aqui, os erros foram Botafogo e Cruzeiro. O Bahia perdeu um jogo difícil, não é isso que mudou o prognóstico, não. Mas o Botafogo e o Cruzeiro ali, a inversão, todos os outros resultados... E o velho Fortaleza, né, que dá em todo mundo na Série A. Mas o Vasco também, perceba que ele já está na curva. Já estava na curva, Estava na curva. Eu vi de alguns outros perfis e até do GE, tipo, o nosso foi até mais bondoso com o Vasco, por exemplo. A gente até chegou a debater isso, né? A gente falou muito do peso de alguns jogadores do elenco do Vasco, apesar dos problemas. O Juventude, a gente falou ainda do Mando, e foi logo o confronto, logo de início, né? Criciúma e Juventude, o que a gente considerou pior, e aconteceu o empate. Eu acho que primeira rodada, né? Calma, né? Calma. Games Forever. Tá dizendo que só tem 18 clubes ali na B. Sim. Vamos encontrar os que estão faltando. Volta lá para B para ver o que está faltando. Volta aí que eu já que eu desculpo. Peraí. Eu ia fazer discretamente, mas Cássio quis expor, eu botei essa tabela para ir. Tu não tá lendo o chat, não? Tá todo mundo aqui no chat, só 18. Mas o chat é 2-3, tem 600 assistindo. Não, mas aí, pô, respeitar, pô. A galera observou, Fábio falou, Forever falou. Então diz aí, Cássio, diz aí quem é que tá faltando. Vamos lá. Diz tu. Um é o Coelho. Diz o outro. Chape. E o outro é o... Tem 8, 11, 14, esse 8 é o... Meu Deus. Luz que tá ali, a frequência, pelo amor de Deus, tem um paulista sobrando, não? Havaí, pô. Havaí. O Amazonas, que não tá. O Amazonas, na verdade. Havaí. É porque, para mim, tá parecendo com algumas falhas aqui. Bota o Havaí no Nordeste, velho. Tá sem espaço aí. Pode botar o Havaí no Nordeste, vai.
Não, começa com a Bahia, exatamente. Começa com a Bahia. Aí já te ajuda aí. Calma. A gente faz Ele Centro-Norte aqui, ó. Gosta demais. Aí gosta. Isso é toque, pô. Isso é maluco. Maluco do caralho. Aí vai cair energia aqui de novo, aí perde mais chance. O ruim é que eu tô com um probleminha aqui que eu não tô enxergando alguns. O Amazonas mesmo não aparece para mim. Tu tá mexendo nele. E aí, Tá mexendo nele, tu. tá ligado. Para mim não aparece nada. Eu tô mexendo no escuro. Norte-Centro. Que escudo feio esse do Amazonas, por sinal. Muita coisa, né? Dá pra ver nada aí. Não tem um... Então, Cássio e demais companheiros, Santos com certeza sobe. Sim. Isso. E só ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa resposta, ele. Não é automática. Ela é uma resposta. Calma, porra. Nem respondendo antes da pergunta é para se fuder. Porque dá para dedicar o que ele vai falar, diz aí. Não. Essa resposta é uma resposta já pelo que o Santos fez em 2024, né? Porque quando ele cai... Não, caiu todo esculhambado. Cai com interrogações de como seria, mas a resposta do Santos em 2024 é muito boa, né? E quando caiu, a turma disse aqui: o Santos vai penar assim, meu irmão. É o Santos, porra. É um dos grandes clubes de São Paulo. Os cara, é um dos 4 grandes clubes de São Paulo, o estado mais rico do Brasil. O cara achar que o Santos de Pelé não vai ter investimento num ano de crise, assim, que não vai ter parcerias, que todo vai se afastar, que tipo, ninguém vai botar R$1 naquele time, é uma inocência muito grande. Porra. Eu acho que foi precipitado essas análises. Eu disse assim, eu falei, é óbvio que vai ter dinheiro, porra. Muita gente fez essa análise precipitada de que, não, o Santos vai cair e está com muitos problemas e não é certeza de problemas, mas ao mesmo tempo ele está no lugar onde dá para arrumar solução. É muito mais fácil arrumar uma solução para o Santos, porra, do que para outros times. Porra. Eu entendo tudo aí que é falado e eu concordo, né? Que o Santos pega um jogador de Série A e é isso mesmo, porque é o Santos, né? Eu vendi o Marco Leonardo, pô. Ganhou um dinheiro do cara. Apesar de que eles fizeram, eu achei até que ele ia pro Vitória, né? O Rainer, aquele mesmo, que passou pelo Sport mais lateral, e eles pagaram para ter para essa Série B. O que eu achei até absurdo o Santos fazer esse movimento. Tá chegando aí o lateral esquerdo, né? Que também do Fortaleza, o Escobar, tá tendo uma troca aí com o Felipe Jonathan. Mas eu acho que esse favoritismo dessa certeza do acesso que a gente coloca, eu acho que até mais pela ideia do que eu vejo, porque assim, o Santos podia começar essa temporada ainda com resquícios de problemas, se não fosse, por exemplo, um treinador bom, se fosse um treinador meio incompatível. Conhecendo o trabalho do Carille, principalmente para uma Série B, o Carille, né, na época do Corinthians, era aquele 1-0, né? Então é uma equipe que eu acho que, pelo estilo de jogo que tem, para o formato que é a Série B geralmente, a tendência é confirmar esse acesso. Assim, deu para ver isso no começo. Compararam aqui, Minhoca, com o Cruzeiro. Pô, mas o Cruzeiro era rebaixado e caiu. Veja, o Cruzeiro, quando cai, ele cai quebrado. A polícia estava lá na Toca da Raposa. O Santos estava com muitos problemas. Mas o Santos caiu tendo um jogador de muito potencial para vender e ganhar dinheiro. E, repito, o Santos está no lugar, embora o Cruzeiro seja um clube mais, nos últimos anos, era um clube mais vencedor do que o Santos, né? Mas o Santos está num centro de ser um imã maior de investimentos. Uhum. Assim, ele é um clube grande de São Paulo disputando pela primeira vez. Então, a queda do Cruzeiro é o Cruzeiro cai quebrado. É diferente. E ainda ficou devendo ponto. O fato polícia é relevante, pô. Assim, quebrar, assim, muitos clubes por aí já quebraram, já. Não é quebrado na casa do bilhão, né? B de bola, né? Assim, não, é quebrado. Polícia, pô. O fato polícia é relevante, pô. Olha, no seu clube, aposto que todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente tá assistindo a gente,
já teve uma desconfiança que em determinada gestão algum presidente fez algum mal feito, no sentido de roubar. Mas nunca ficou provado. No Cruzeiro bateu a polícia, pô. Quando bate a polícia é porque tá em outro patamar, pô. Então já dava para ter a noção que no Cruzeiro ia ser diferente. E quando o Cruzeiro faz uma primeira Série B, onde não pega nem parte de cima da tabela, aí você olha assim e diz... Começou com menos 6. Tem até um ponto aqui que Leonardo 6. Ferreira trouxe, tá? Eu estava até falando em relação a investimentos, mas também tem aqueles que não são só investimentos que podem chegar, são as coisas óbvias. Compara a cota do Cruzeiro, do Santos no Campeonato Paulista com a do Cruzeiro no Mineiro. Assim, para ver cada um. Mas a largada do Santos é muito maior, pô. É bom lembrar que 2020, né, foi o ano da pandemia. Assim, teve aquele momento da pausa, e quando começou a Série B, o Cruzeiro começou com menos 6. Ele até ganha os 2 primeiros jogos. Isso. Zero. Só que bastou a primeira derrota da Série B, o torcedor do Cruzeiro não aceitou logo de cara, começou a ter protesto e tal. Eu acho que o Santos, nesse período da queda da A para B, para o começo agora da Série B, ele conseguiu voltar a ter o torcedor a seu lado. Eu acho que o trabalho do Carille, ele, por exemplo, quando o Grêmio caiu ainda também, sabe, apesar de ter sido campeão gaúcho, né, mas eu acho que o Santos é o que chega melhor, assim, em muito tempo o Vasco quando caiu, não chegava com tanto entusiasmo como o Santos chega agora, o Botafogo quando caiu a última vez. Eu vejo que o Santos, ele começa essa Série B, a gente não sabe o que vai acontecer até o final, mas começa com uma moral melhor do que os últimos considerados gigantes que caíram, né? Inter. Eu acho que até o Santos é o que chega melhor para essa edição. E aí eu quero lembrar, quando a gente fez o videoguia de 2 anos atrás, foi quando eu tinha certeza de acesso. Era um campeonato que tinha o Vasco, que tinha o Bahia, que tinha o Grêmio, que tinha o Cruzeiro e que tinha o Sport. A gente só colocou o Grêmio foi como certeza de acesso. Aí colocou o Cruzeiro ali onde hoje seria a curva, né? Vasco e Bahia mais embolados. Ano passado, a gente não tratou Sport, Ceará e Atlético como certeza de acesso. Mas a gente também não tratou apenas como favoritos. Nós chamamos de super favoritos. Foi, isso. Mas esse ano eu já comecei sem a categoria super favorito. Por quê? Porque eu identifico que se a gente não tem apenas 4 clubes nessa, e no caso só restam 3 vagas, como a gente não tem apenas 3 clubes, não dá para chamar de super favorito, porque eu acho que esse ano o número de favoritos passa o número de vagas. Não sei se vocês enxergam da mesma forma. Tá? A posição vai interferir aí, Fred? Se a gente colocar às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Mas muita coisa não está colocando muito na ordem, não. O problema é que o de cima está com certeza de acesso, não está nem com super favorito, né? Isso. Porque se o de cima não se chamasse certeza de acesso, se chamasse super favorito, eu colocava o Sport no hairpin ali na tamburela ali. Agora, como é certeza de acesso, aí complica. Eu não tenho... Depois do que aconteceu em 2023, eu não tenho tanta convicção para colocar o Sport na curva, por exemplo. Eu acho que se tivesse alguém na curva, seria o Sport, pelo que mostrou esse ano. Seria o Sport. Mas, por Sosso, a gente ainda não... É um cara que nunca disputou a Série B. De Sosso na Série B ainda. A gente não sabe como esse comportamento vai ser na prática. Eu acho que o Sport ele é, sim, um favorito, mas eu não acho ele hoje um favorito tão... ou mesmo... favorito seco. Para mim é favorito seco. Favorito seco. Eu não acho ele distante de Ceará, de América Mineiro. Também tá? não. Eu acho que ele vem nesse não sei se Atos e Minhoca discorda. Meu voto é esse também. Eu coloco como favorito. Não, eu também eu vejo dessa forma. Eu como se disse for Fred, se for a grosso modo, eu coloco no rol desses dois. Mas assim, se fosse para apostar, assim, se fosse a questão, aposta teu dinheiro agora. Sim, apostaria que subiria. Mas não é comparar, por exemplo, se fosse estabelecer um odds aí, a do Santos muito próximo de 1, a do Sport beirando 2. É um favorito,
entendeu? Mas não dá pra gente... Favorito assim, é favorito, a palavra é muito assim, óbvia, pô. Eu acho que quando o Fred colocou até essa questão, são mais do que 3 times que vão estar aí nesse lista de favoritos. A gente tem esse ano, de fato, uma SAF como é o Curitiba, a gente tem o América Mineiro, que sempre briga por acesso, a gente tem o Novo Horizontino, que fez, né? Aliás, tanto ano passado como esse ano, né? Esse ano no Campeonato Paulista. Não sei se cabe no favorito, não. Não. Eu tô falando. E daqui a pouco a gente vai debater, né? Cada um. Mas o que eu tô dizendo assim, eu acho que tem a questão do peso, a questão de alguns clubes, mas há alguns trabalhos que dá para a gente cotar como possibilidade de favoritismo também. Queira ou não, e é esse caso do Novo Horizontino, é uma equipe que vem de um campeonato que paga muito bem, como o Cássio acabou de falar, e que fez uma boa... Um elenco, eu acho que até debateu aqui, eu acho que, sei lá, algumas lives atrás, um elenco que se chegasse no Ceará e no esporte, a turma não abraçaria, não. E por isso que eu acho que entra aí como... Antes a gente ir para um que é mais polêmico, que é o Novo Horizontino. Quem já sai ao lado do esporte sem muita discussão? Ceará? Eu fecharia América Mineiro? Eu fecharia em Ceará e América Mineiro e não botaria mais ninguém aí. Eu colocaria Curitiba. Antes mesmo... Acho que até o Curitiba eu vejo com uma Mas o ano é ruim, viu? O ano é ruim. O Curitiba tá mal desde que virou SAF, pô. Qual é a certeza que a gente vai colocar em favorito, pô? As coisas têm que dar muito certo lá, pô. Não, eu acho que o Curitiba não teve... Assim, não chegou na final do Paranaense, caiu na semifinal, né? Mas não acho que teve tanto... Por exemplo, o Goiás, para mim, é uma equipe que teve... O Goiás caiu nas quartas de final, caiu na Copa Verde. Aí eu acho que aí a situação do Goiás ela é mais... Acho até que está se reforçando bem, mas eu acho que o Curitiba, se o Curitiba não for favorito, curva para ele, eu acho que o Curitiba briga, assim. Eu não costumo nem pesar tanto a questão do desempenho nos regionais. Tem time aí que é famosíssimo aí de fazer um regional bem meia boca e reverter completamente no nacional. Então, se não for o regional, o Curitiba é que tá favorito mesmo, porque todo ano que ele disputa a Série B... O Curitiba foi eliminado na Copa do Brasil, tá? Exatamente, pô. O Curitiba tá mal pra caramba. Foi eliminado na Copa do Brasil, na primeira fase. Mas é uma SAF que tá pressionada, mas é uma SAF que chegou com promessa de investimento muito alto também, né? É um clube que foi derrotado pelo Águia. É um clube que tem capital para montar. Guto. Pois é. Não sei se caiu, nem sei se caiu. O Guto vai fazer uma raiva, vai ser demitido, vão trazer alguém. Eu ainda acho que o Curitiba, pelo investimento e por ser SAF, a gente não colocar como favorito, eu acho que é um erro aí. Mas, enfim. Não, eu acho que é favorito. Eu não coloco ele na curva, não. Mas eu coloco ele num bloquinho afastado. Olha, Curitiba, para mim, é esse aqui, ó. Primeiro tem que lembrar que pode chegar, não é algo assim, não é nada, não. Sabe? É aquela discussão que a gente tem lá no limbo de ouro, né? O limbo de ouro não é nada, não. O limbo de ouro é alguma coisa. Pô. O pode chegar, veja só, pode chegar, pô. Favorito é uma coisa que tenha mais base. Então, você botar ali no meio dos dois ali, no hairpin do pode chegar pro favorito, eu vou dessa forma, eu acho justo. Até porque um critério aqui que eu enxergo assim, não é o critério do programa, mas é porque ficar enchendo de favorito e certeza de acesso um monte de time, eu acho que... Não, certeza de acesso não tem mais ninguém, não, Atos. Certeza de acesso é só o Santos. Eu sei, eu englobei os dois juntos. Assim. Sim. Mas vamos lá, vamos organizar aqui a casa. Cássio, o que me parece que já está fechado, vamos lá, vamos organizar. O Santos todo mundo colocou em certeza de acesso. O Sport, Atos, sinalizou colocar o Sport na curva entre os favoritos e o certeza do acesso, mas foi minoria aqui e a gente segurou o Sport, nem que seja abrindo o bloco dos favoritos. O Ceará, também todo mundo concorda que o posicionamento dele é esse, né? Dentro do bloco dos favoritos. O América Mineiro também. Né? Muito regular na Série B. Para fechar essa lista, está faltando o Goiás. Não, mas calma. O Curitiba, há um debate aí sobre o Curitiba. Eu quero que cada um posicione. O Curitiba tem potencial para ser favorito. Então, assim, como o campeonato é muito longo e, tipo, o Coritiba, que ele fez até aqui, o credencia ser um favorito ao acesso? Não. Só que o perfil do clube e a capacidade de investimento que o Coritiba tem a partir da sua SAF
sobretudo, é um clube extremamente forte, já ganhou 2 vezes a Série B nos pontos corridos, tá? Não a gente está falando de tradição, a gente passou mais de 1 hora falando de tradição em competição. O Coritiba, na Série B, ele costuma deitar, assim. Então, assim, tá falando de um clube que está perdido aí, não. Mas um clube que, na verdade, já tem duas taças dessa competição. Então, o momento não é bom, sem dúvida nenhuma, não é bom. Mas a capacidade do clube, e sobretudo considerando que é um campeonato longo, para mim faz com que ele, ainda no primeiro turno, ele se encaixe aí para ser um favorito natural a esse acesso. O fator Copa do Brasil, eu até coloquei, acho que isso no Twitter no dia, né? Porque o Guto Ferreira tem eliminações homéricas, assim, nos últimos 6 anos de Copa do Brasil. Quem tem um Guto Ferreira tá caindo em primeira fase ou segunda fase. Então, eu acho que o elenco do Coritiba montado para esse ano é um elenco muito bom. Pegou alguns destaques do ano passado, da Série B, e ainda juntou com alguns jogadores que eu acho interessante. O Guto eu acho que é o ponto negativo do Coritiba nesse momento. É o que pode travar aquele jogo, né, que se espera muito de uma equipe, com o investimento que tem o Coritiba, e o Guto vai jogar na retranca, um jogo considerado mais tranquilo e tal. E aí, uma mudança de técnico, não sei qual opção eles vão, eu ainda vejo que até o final do campeonato vai me espantar se o Coritiba não brigar. Vai me espantar se o Coritiba não brigar. O Goiás é a mesma coisa do Coritiba? Mas eu acho que o Goiás tem mais danos nesse começo de temporada. Assim, tanto que eu acho que teve a mudança de técnico, né? Fez agora contratações recentes, Galhardo, o Messias, né? O zagueiro que estava no Santos. Acho que até contratações boas. Mas o Goiás, eu acho que inicialmente no campeonato, eu acho que não dá perspectiva de que vai estar na parte de cima. Eu acho que ele pode ir crescendo ao longo da temporada e tem, né, também essa coisa da tradição que a gente estava falando do Coritiba também. Eu colocaria ele atrás do Coritiba, em termos de possibilidade. Mas antes da curva ainda? Ou na curva? Saindo da curva, entrando na reta dos favoritos. Deixa eu trazer um detalhe aí que eu acho que deveria ser levado um pouquinho em consideração. Essa Série B, desse ano principalmente, ela está mudando um pouco de um entendimento histórico da competição, sabe? Eu acho que a média dos times, e principalmente ali do 11º ao 20º, mas pegando ali o 9º, 8º, a meiuca e a parte de baixo. Elas, às vezes, tinham um nível muito abaixo dos times que brigavam com alguma possibilidade de acesso. O dinheiro da Liga entrou pesado nesses times aí. Vai ter algum caso particular de alguns que não gastaram, mas a maioria aí gastou. Então eu acho que essa Série B vai ser muito dura. Muito dura. Então esses times aí, principalmente Coritiba, Goiás, que a gente já acha que vai começar devagar, mas acredita que vai chegar algum momento que vai se recuperar. Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Por isso que eu coloco como favorito times que também têm chegada na competição. Veja, a gente tá falando de Sport, Ceará e América Mineiro. Ninguém... Eu sei que Coritiba e Goiás têm tradição na competição, que sempre chega forte, mas Sport, Ceará e América Mineiro também. Esses 5 aí têm acessos múltiplos nos pontos corridos. Sim, então. Desses times com esse histórico, eu estou pegando os mais organizados. É a mesma coisa de não colocar o Avaí aí. Por que a gente não vai colocar o Avaí aí? Porque o Avaí, ano passado, já mostrou bem, né? Os problemas que estava atravessando, né? Ainda tá com o Barroca lá. Deixa eu só passar um ponto que a gente passou assim do Ceará meio ampassando, né? O Ceará ele tem uma questão a resolver ainda essa semana, a questão do transfer ban, né? Para ver se consegue ainda complementar o elenco dele. Eu acho que o Ceará, né, tem um título do Campeonato Estadual, né? Ganhou em cima do Fortaleza, não perdeu nenhum clássico, né? Fez um jogo ali até os minutos finais contra o Sport, um jogo fora de casa considerado difícil. Eu tenho ainda algumas dúvidas do Ceará quanto à profundidade de elenco, sabe? Eu acho que o trabalho do Mancini está sendo bem feito até aqui. Eu acho que algumas peças no banco ainda podem ajudar, como o Recalde, que fez até o gol contra o Sport na semana passada. Mas eu ainda acho que o Ceará vai precisar de um algo a mais, entendeu? Para esse favoritismo ficar mais convincente. Não, Se o Ceará... concordo. Entendeu? Porque, assim, o Ceará hoje, comparado a Curitiba, a Goiás, a América Mineiro, ele tem um problema sério fora de campo, né? Que a gente já tratou aqui. Esse caos de dívidas,
tentando resolver o transfer ban e tudo mais. Então, me preocupa se o Ceará vai ter condições, por exemplo, na hora que tiver uma dificuldade no campeonato, se largar mal, por exemplo, se ele vai ter condição de trazer atletas, por exemplo, de qualidade. Porque o Sport já conseguiu fazer isso logo no primeiro semestre. Já fez as suas apostas mais altas de fichas, né, em atletas. E agora tem feito contratações de outro perfil, né? De compor elenco, né? De ter a chamada profundidade. E aposta até, né? Jogadores que apareceram, né, interessantes. Quer dizer, tudo diferente os perfis dos dois, mas o atacante mesmo, o atacante do Cianorte, é algo que é de aposta, né? Mas enfim, eu acho que o Ceará briga, mas eu ainda acho que tá faltando. Sabe aquela coisa de tipo assim, não, aqui tá muito bem resolvido. Eu acho que o Ceará fez bons jogos nessa temporada e para mim Mancini estabeleceu um esqueleto de ideia de time. Acho que, aliás, esse é o trunfo do Ceará para essa Série B. Ter Mancini, que também é um treinador, né, que conhece bem a competição, que estava há pouco tempo na Série A, mas eu ainda acho que o elenco ainda vai precisar de alguns reforços. Quando você compara o elenco do Ceará com todos esses aí que estão entre os favoritos, acho até que é o elenco mais modesto em termos de peso, assim. Acho tanto não. Do Curitiba, eu não vejo esse seu deslumbre aí no elenco do Curitiba e nem do Goiás, tá? O Goiás contratou Regis. Regis não foi titular no Guarani. Pagando 200 mil. Não existe. Tia Galhardo é um bom nome, mas Tia Galhardo é um jogador que não sei se vai dar o sangue nessa Série B pelo Goiás. É um jogador perigosíssimo de comportamento, de entrega. Tá. Enfim. Eu acho que um meio-campo que estava sendo. O Náutico estava buscando ele. É porque, em termos de comprometimento, o elenco do Ceará já mostrou isso. É um elenco muito comprometido. O que eu acho que pode meio que emperrar o Ceará é uma falta de qualidade a mais, sabe? Porque, por exemplo, hoje o Barleta é reserva no Sport. É um bom reserva, pô. Você ter um Barleta... É um 12º jogador, seria o termo até mais... E pronto, Mas você tendo um atleta desse, o Ceará, assim... recalde, a gente pode imaginar, e é um jogador que está tentando se encontrar agora, entendeu? Porque Janderson não está bem. Fora que ainda tem algumas situações na equipe titular, ali no setor ofensivo, porque Saulo fez um gol na final, mas ainda não é uma certeza. Então, eu ainda acho que o Ceará vai precisar de um pouquinho a mais. Tá? Eu acho que ainda está faltando pelo menos aí uns 2 nomes assim que sejam determinantes. E ainda tem, né? Porque Série B é uma coisa que a gente sempre fala aqui também. Série B é uma série que está sempre exposta ao mercado. Um destaque da Série B, um jogador de destaque. Obviamente, eu acho que o Santos é o que tende a sofrer menos. Você pode perder um atleta desse. O Ceará, por exemplo, está recebendo muitas sondagens em cima do Pulga, em cima do David Ricardo, mas a tendência é o Ceará ele quer ficar com os 2 atletas. Mas aí vai depender muito do contexto do que aparecer também, principalmente até o final dessa janela aí, na sexta-feira. O Goiás, ele está contratando Rafael Gava. Rafael Gava estava sendo especulado no Náutico e eu estava torcendo o nariz para ele. Rafael Gava. Estou achando um pouquinho desordenado esse mercado do Goiás. Tem nomes bons, Galhardo é um nome muito acima do esperado. Eu não esperava Galhardo na Série B esse ano. É surpreendente. Tecnicamente ele é muito bom. É surpreendente a contratação. Mas Galhardo também pode ser 8 ou 80, viu? Não, pode ser. Veja só, no esporte eu não queria não, tá? Por um motivo, não é nem pela qualidade do jogador. É para não trazer jogadores com esse perfil. Sabe, um jogador que pode chegar e simplesmente não se dedicar o suficiente. Acho que esse perfil o Sport viveu em 2023. E tem lições para aprender em 2024. 23, Sim, o Sport tem alguns jogadores ali que você não via entrega. O próprio Sabino, o reflexo de como ele está no São Paulo, você já tem uma diferença grande. O Goiás, entrega, né? O Goiás está passando por uma situação que acontece com alguns times assim quando entra numa crise. Que é você ter um elenco que ele não está rendendo. Tem algumas peças interessantes. Acho que o Ceará passou isso no final do ano passado. E você aponta uma reformulação aonde os que estão vindo não necessariamente são melhores. Mas é porque você precisa fazer a reformulação, você precisa dar um choque no elenco, aí você faz esse movimento.
mas não necessariamente está indo para a qualidade. Veja, o Goiás perdeu Vinícius para o América e ficou com o Alano, por exemplo. Inclusive, o Alano é sempre especulado no esporte. Vinícius é mais jogador do que Alano. Pô. Não sei as condições que ele estava lá internamente, mas veja, perdeu um concorrente. Foi para o América. Isso. Como eu estava falando do esporte, acho que o esporte desse ano é uma versão que aprendeu algumas lições do ano passado. Então, depois de algumas lacunas no elenco nessa primeira parte do ano, o esporte vai recompondo posições para não deixar posições vulneráveis. O esporte tem um goleiro muito mais sólido do que o do ano passado. O esporte tem um time mais ativo do que o do ano passado, mais opções, mais reservas, menos desgaste. Tá? Agora, o X da questão do esporte aí é que a gente ainda não tem balizadores do trabalho de Sosso a longo prazo. A gente vai aprovando Sosso por camadas, né? Então, será que em algum momento os jogadores vão se irritar e vai se virar contra o treinador? Será que vai ficar tudo na perfeita harmonia de como está? Será que esse esquema extremamente ofensivo realmente é o ideal? Ou será que a gente está errado em querer mudar a linha e a linha correta é o Guto Ferreira, a linha correta é o Enderson, quer sair colhendo os pontinhos ali, ganhando jogos em casa, estilo Claudinei, e aí é o correto a se fazer. O Sport tem uma experiência ainda, sabe? Assim, ainda é um laboratório de alguma forma. Não chega assim com 100% de um trabalho testado, consolidado. Agora, talvez seja o time desses do segundo bloco de maior teto de atuação, que consegue jogar o melhor futebol. Fred, veja só. Note que com o Sport a gente vai ser muito mais rigoroso do que os outros. Até por conhecer mais. Você pode ver que você trouxe até um fantasma do ano passado para poder pesar. Pô. Perfeito. Ninguém está analisando com esse peso os outros times. Porque se você for olhar o elenco, porra, o Sport tem reserva. Um modo de falar reserva, mas vamos lá. Não tá com reserva. Barleta, Tite Ortiz. Sei lá, meio campo tem Alan Ruiz. Mas perceba que se fosse uma ordem, o Sport é o segundo escudo. Nem é uma ordem, mas se fosse ainda assim, o Sport está como favorito. Eu acho que ele pode ficar muito mais do que isso. Eu acho que ele está no limite. Ele não pode ser mais do que isso. Existe uma distância para o Ceará. Até pelo que o estava falando. Existe. Claro, no jogo da quarta passada. O Sport teve jogador que veio do banco para resolver, como o Tite Ortiz. O Ceará teve Janderson, que entrou até bem. Cada um com a ficha para poder ganhar R$100 no final, quem acertar quem vai subir. Nesse de favorito. Quem não vai colocar essa ficha no Sport, pelo amor de Deus? Não, o Sport hoje é. Aliás, o Sport é de uma maneira geral. Né? Isso que Fred mencionou do ano passado foi é aquela coisa, né? Quando o avião cai, não é um problema, são vários problemas. Isso, o esporte, ele chegou. A gente falou isso diversas vezes no ano passado. Houve um momento que precisava contratar goleiro, não contratou. Teve a questão da lateral esquerda de Igor Cariús, não resolveu. E aí foi aumentando o problema. E Enderson não mudava o formato de jogo. Chegou na reta final, o time já não estava jogando bem. Love não jogando nada. Então, o que o Sport perdeu... O Sport era para estar na Série A desse ano. O Sport deixou escapar uma vaga encaminhada, que se talvez ele tivesse feito um ponto a mais, ele estaria na primeira divisão. Estaria. Então, de toda forma, o Sport já seria favorito. Mesmo se não tivesse tido um desempenho tão bom assim. E aí tem um ponto, Atos, Minhoca, que é o seguinte: 2023 é o fantasma que faz a gente travar análises otimistas em relação ao esporte. Mas 2023 também é uma lição que deve fortalecer o esporte. Porque o esporte, naturalmente, entra esse ano com todas as feridas do ano passado ainda na pele, né? Então, assim, por isso que a gente está vendo o lateral esquerdo sendo contratado agora. Por isso que a gente está vendo os cuidados que não aconteceram em 2023 sendo tomados já desde o começo. Falados. Apesar do Sport ter elenco, como a gente já colocou aqui, veja, tem
goleiro, zagueiro, tem meio campo, tem centroavante e tem ponta. Eu não vou nem colocar aqui lateral e volante. Vou deixar de fora. E tem reserva. Mesmo assim, ele tem a famosa duplinha do acesso. O manual do acesso pede o quê? Pede goleiro e centroavante. Tem. Mas eu concordo. Tem um goleiro, tem um centroavante, é um ponto importante. E ano passado, por exemplo, não tinha goleiro e foi o que custou. De novo. Mas essa análise ela não pode ser estática. Porque quando a gente está falando do elenco do esporte, o elenco, beleza, o elenco tá bonzinho, assim, uma parte, alguns setores. Mas aí, meu irmão, daqui a pouco chega a janela. Aí vem um time da primeira divisão, bota uma oferta do cacete. Aí leva um jogador. Aí vem uma outra proposta. Não estou nem falando de lesão, tá? Aqui é do jogo. Estou falando de proposta, de mercado. Assim como o esporte vai lá na terceira divisão, pega alguém, ou pega de algum concorrente da segunda divisão, tá ali. Então, um time, quando está destaque, não é muito fácil segurar, não. Aí, ano passado perdeu o Juba. Mas é lições, Cássio. Mas não é lição. Não, isso não é lição. Mas não é tão fácil perder, não, Cássio. O Inter tentou tirar a Kaique França e não conseguiu. Mas isso não é lição. Isso não é lição. É lição. Não. Veja, o caso de Juba é diferente. Eu acho que não só deu um exemplo para dizer assim, que perdeu um jogador ali fez falta. Claro que o cara não tinha contrato, o contrato acabou. O Fred está dizendo que Kaique França, o Inter não quis. Mas, de repente, aí o Inter vem numa próxima janela com 2x do que foi a proposta. 2x são 10 milhões, aí leva mesmo. Eu acho que não vê, não. Não, é a questão deu um exemplo. Eu falei 2x. Perceba que quem falou do valor foi Fred. Eu falei de uma forma só metafórica. Eu falei 2x. Era só para dizer que eu só queria dizer que era uma proposta maior. Eu só queria dizer que o mercado é natural. Mas eu não estou sendo metafórico só para mostrar que assim o Sport negou 5 milhões de um goleiro que estava no clube há um mês. Então, assim, numa Série B, negará 8. Já mostrou que nega. Vai negar, pô. Aprendeu a lição. Não é todo clube que vai chegar aqui com 10 milhões. Meu irmão, se não subiu em 2 anos por causa de goleiro, por que é que vai aceitar nem que seja 10 milhões? Porque perdeu o goleiro. Porque não contratou outro goleiro. Tem 2 goleiros. Não comprou outro? Não. Esse negócio de 2 goleiros aí... Na prática... Não, mas inclusive caro... Mas é bom goleiro. O reserva é melhor do que o titular do ano passado, muito. Inclusive, caro é o outro. Cara é o reserva. Era, né, Cássio? Era, né? Era o cara. Não. Eu tô falando que o Sport gastou. O Sport não gastou mais. Não, mas gastou muito mais. Mas a gente tá falando de qualidade. A qualidade como goleiro, né? Que Kaique França... Mas caro ficou... veja só. Valor de Kaique já é maior. O Sport renovou o Kaique. Exatamente. Já se tornou bem maior. Até porque no ano passado ele já tinha ido bem na Ponte Preta, né? A Ponte Preta... Veja só. Se o Inter botou 5 milhões e não levou, o Sport gastou muito dinheiro para renovação. Não, o que eu quis dizer, na verdade, é que nesse fato, assim, uma coisa é você ter por causa de contusão. Aí você tem um goleiro ali e tá ok para nesse caso. Eu tô dizendo assim, imagina que o Sport ali é líder, vice-líder da Série B, a gente tá na 20ª rodada e chega uma proposta para Kaique França. Eu acho que o fato de ter o Thiago Couto não vai pesar mesmo. O cara quer ficar com um goleiro que tá na boa fase. O meu ponto não era exatamente esse, não, pô. Veja, não era nem esse que Atos trouxe, que eu concordo com o que Atos falou, e o de Fred do valor. O valor que Fred trouxe. Que ele falou que, 5 milhões, 10 milhões. Primeiro ponto. Eu acho que a gente está num momento do futebol brasileiro de que chega a 10 milhões de proposta dentro do mercado nacional. O Sport não contratou um atacante por 7, porra? O Sport foi lá no Fortaleza e contratou o Gustavo Coutinho por 7. Então, meu ponto... Se Gustavo Coutinho fizer 10 gols, vai chegar 15 por ele. Mas eu percebo que eu não fui nem para o exterior. Eu falei mercado, acabei de falar mercado nacional. Estou tentando ser didático assim. Aí você deu o exemplo do Internacional. Quando eu falei 2x, não era 2x significar 10 milhões, não. Pode ser 15. Eu quis dizer assim, que chegar com uma proposta muito maior. É isso que eu quis dizer. E seria natural. E falar assim, mas o Sport negou 5. Nesse momento, as cifras, elas, ainda que está todo mundo pegando dinheiro da Liga e tal, elas estão num patamar que é diferente. Pô. Então, não dá para dizer que você nega qualquer proposta. O Sport não tem condição de negar qualquer proposta. Eu digo isso há muito tempo. Não dá. Mas vai custar o atleta. Meu irmão, vai custar de repente, o cara
Tem 2 goleiros, cara, tem 2 goleiros que botaram 12 milhões nessa. Como é que não vende? Como é que de repente não vai vender? Pô, mas vai custar o acesso. Pô, mas o outro é bom também. Pô, 12 milhões ajeita as contas. O cara faz uma engenharia financeira. E quem tá Eu acho que não vende, não. Acho que não vende de jeito nenhum. É uma coisa. Mas é porque perder jogador dessa forma. No fim eu acho que o único jogador que o Sport corre esse risco de perder. Perder jogador num clube que está com destaque na segunda divisão é normal, só isso. O meu ponto não vai deixar de acontecer esse ano. Eu acho que o Sport só corre risco de perder 2 jogadores por alta de desempenho. Pedro Lima e Fábio. E aí seria mercado internacional, provavelmente. Sim. Porque são jogadores naturais de venda. Gustavo Coutinho, se começar a Série A, a Série B, assim, arrasador. Porque se ele começar arrasador, pode chegar um clube com 20 milhões e tirar. Aí tira, aí sai. Porra. E aí, mas assim, eu só vejo esses dois. Mas em algum momento, dizer isso que você falou agora... Assim, Cássio, não digo Gustavo Coutinho, você falou, um tom fantasioso. Seria irreal. Isso que você falou agora, é o que eu estou tentando dizer. Você pode até discordar, mas o que eu estou tentando dizer foi exatamente o que você falou. Isso que você disse há 2 anos. Se alguém fala, chegar com 20 e leva, beleza. Porque era algo que nunca aconteceria. O meu ponto é, esse ano pode acontecer. Então, mas é por isso que eu citei. Mas eu citei que 2 podem sair. Eu só vejo 2. Pedro Lima. Aí você falou, na hora que você chuta um valor irreal, é um valor que alguns anos eu não chutei real, pô. Eu chutei real. Se eu fosse real, eu dizia 50. Não, 20 milhões é um valor muito irrecusável, assim, mas alguns anos, assim, então, botar 20 milhões não tem nem conversa. Eu acho que 12 o Sport não vende. Essa é a terceira divisão do Sport, né? Em 22, se botasse 20 milhões em qualquer jogador do Sport, haveria discussão que o cara sairia. Eu sei, mas esse ano, se você comprou por 7, o cara fez 10 gols, você não vende por 10, Cássio. O cara gastou um monte, pô, para poder ter o acesso. Por que ele vai vender só porque foi 5 milhões a mais? Não vai vender por 10. Se o cara fez 10 gols, você trouxe por 7. Eu acho que o exemplo do... por 20. Eu não citei um valor real. Eu citei assim, ó. Veja só, o Grêmio tá sem centroavante e o cara tá fazendo gol todo jogo. O quanto é 20? Vai lá e dá os 20 ao Sport. Pronto. Eu não sei o quanto de realidade tem nisso. Mas centroavante é muito... Cria um hype muito grande por causa da questão dos gols, né? Daquele momento que não é garantia. Eu acho que o goleiro é um bom exemplo. Porque o goleiro ele tende a manter uma estabilidade. Por isso que eu estou dizendo, quanto o Sport gastou com o Cássio, nem importa quanto ele gastou. Se chegar ali na metade da Série B e oferecer 12, o Sport vai recusar, pô. Meu irmão, o Sport negou 5 com um mês dele. Negou 5, pô. Gastou 15 no ataque, para que vai pegar esses 12, pô? E outra, não pode pegar no final do ano, não, Eu acho que o Sport entrou num amadurecimento e está num momento quando você passa a gastar, que foi isso que aconteceu. Nos outros anos isso não aconteceu. O Sport não comprou 15 milhões de jogadores em ano nenhum. Comprou agora. Então, agora, diante de você fazer esse movimento, você automaticamente cria um amadurecimento que não vai ser uma proposta de 12 milhões pelo seu goleiro que você vai se deslumbrar, não, porra. Você pode dizer, não vou aceitar. No final do ano eu vejo. No final do ano, se vier os mesmos 12, talvez eu venda. Mas primeiro tem que terminar o objetivo, pô, que é o acesso, pô. Não gastou para isso? Se fosse assim, não teria gastado, pô. Ficava como foi no ano anterior, faz um time ali com jogadores de mercado, paga o salário, aí pronto, aí segue a vida. Agora, se você gasta 15 num ataque, chega uma proposta para o seu goleiro e você recusa. Para a gente passar o Sport, eu queria só o superchat de Kleber Estrela, tá? Que ele lista o que seria um time imediato reserva do Sport, tá? Thiago Couto, Rosales, Cassiano, Chico e Dalbert, Pedro, Fábio Matheus, Titi Ortiz, Barleta, Pablo Diego e Zé Roberto. Quantos times da Série B são melhores que esse? Poucos. De fato, poucos. Mas esse tipo de pensamento também não... Esse mês seria rebaixado na Série B. Depende. No Sport seria. No Novo Horizontino subiria. É isso, né? No Sport, esse time é rebaixado. No Novo Horizontino, esse time é campeão. Tá? Porque a gente vê dessa forma. E por falar em Novo Horizontino, que é um time de alta performance. Fred, rapidinho, só mais um comentário ainda sobre essa questão, que tem a ver ainda com 2023. Lembro demais que você citava isso no ano passado. O que a gente colocou super favoritos ano passado, né? Acho que quando chegou ali com 10 rodadas, o Sport ainda tinha alguns jogos a cumprir, né? Que tinha por conta da final do Pernambucano. Se esperava que o Sport já tivesse uma distância. Isso, total. E no ano passado, a gente até citou, olha, esse ano
a pontuação está muito alta, e é um big bloco mesmo que tem, que era muita gente, era Novo Horizontino, era Mirassol, era Vila Nova, foram várias equipes que chegaram até as últimas rodadas brigando por esse acesso. A gente não teve assim, uma equipe... quer dizer, teve o Atlético Goianiense ali na reta final, crescendo mais de rendimento, mas foi ali, um pouco depois da metade, que conseguiu a sua arrancada. E o Vitória que conseguiu manter, desde o começo, a sua regularidade. Então, esse ano a gente projeta o Santos. E se for colocar um time, se o Sport chegar na 10ª rodada, de novo, em terceiro, a 1 ponto do quinto, a 2 pontos, eu já vou dizer que o favoritismo diminui de novo. Porque, para mim, o favoritismo... Eu sou diferente de muitos do ano passado. Eu sempre falo isso. Minha análise do ano passado é: o Sport deixou de ser super favorito quando ainda era G4. Porque quando a gente imaginava o Sport super favorito, eu imaginava que com 10 rodadas ele já ia ter vantagem. Que com 18 rodadas ele já ia estar assim, como ele estava em 2019. E os outros clubes iam estar torcendo para o Sport e para o Sport parar, né? Encaminhado. Porque a diferença no passado, nesse momento, era muito grande, maior do que esse ano. Sim, esse o Sport chegou bem favorito naquela Série B. Esse ano a gente está vendo na tela aí 6 escudos, pô. 6 escudos para 4 vagas. Era muito mais fácil bem no passado. Se você ficar no gol, ano passado só tinha 3 escudos, pô. Só tinha 3 escudos. Colocou as apostas, ainda não colocou nem as apostas ainda. Isso. Mas vamos de Novo Horizontino? Bora. Porque quinto lugar da Série B do ano passado, quinto lugar, trabalho de manutenção, segue a base do elenco, segue Eduardo Batista, perdeu destaques, porque esse ano o Novo Horizontino seguiu pisando no acelerador, foi para a semifinal do Campeonato Paulista, vendeu caríssimo para o Palmeiras na semifinal, 1-0, gol de Hendrick, chorado, apertado, jogo duríssimo, tá? Agora, os jogadores começam a sair, né? Perdeu o Rômulo, perdeu o Chico, não sei se já perdeu mais algum outro jogador. No entanto, ele é mais do que pode chegar. Eu acho que ele até curva, né? Elenco por elenco, eu nem acho um dos melhores dessa Série B. Mas o que Eduardo Batista fez no ano passado e no começo desse ano, que eu acho que é a principal carta. O trabalho do Eduardo Batista é digno mesmo de muito aplauso, porque você tem Barcelos, tudo bem que nem é titular lá, né? Jogadores assim que não tem assim um perfil até olha de imaginar. A frase de Fred Minhoca, perdeu o Chico. Não é isso, exatamente. Foi eleito o melhor zagueiro. E ele era um dos melhores. Ele era um dos melhores. O elenco do Novo Horizontino não é um elenco bom, assim, quando você olha peça por qualidade. Mas é por isso que eu estou dizendo, o trunfo do Novo Horizontino é ter Eduardo Batista. Se ele sai dessa equação, eu nem colocaria. Pode chegar, a missão é não cair e tal. Mas o trabalho dele me coloca... Assim, o elenco eu acho que é o que pode esbarrar o trabalho dele, né? Como vai ter também muitas equipes paulistas, então muitos jogos em São Paulo, isso também eu acho que é um fator que pode pesar muito para os clubes paulistas para esse desempenho, vai depender muito aí da situação, mas eu ainda coloco o Novo Horizontino nessa curva aí, entre pode chegar e favorito. Eu também coloco. Cássio, Cássio. Eu não coloco, não. Assim, muito bonito aí a história que vocês contaram do ano passado, desse ano. Assim, dou meus parabéns. Eu acho que vale a indicação Oscar, mas eu não vou dar esse Oscar dessa curva aí, dessa tamborela. Para mim não é curva não também. Pode chegar. Para mim não é curva. Só pode chegar junto com alguns outros times aí. Vocês mesmo falaram, fica dando ressalva o tempo todinho. Esse elenco aí, eu não sei nem por que tá aí. Tá, fica dando ressalva. Tá perdendo jogador. E ele pegar essa curva aí, não, para mim não pega não. Então o Cássio tira da curva também, Cássio? Isso, para mim não é curva também. Então, o desempate eu vou puxar para baixo, tá? Tá. Quem mais pode chegar? TRB, trabalho sólido aí. Exato. Eu boto na frente do Novo Horizontino, mas essa ordem não é muito importante não, né? O CRB, às vezes, eu acho que tem aquela coisa do ABC do ano passado, né? Que a gente colocou o ABC, dá para brigar. E o ABC aí, Minhoca, eu acho que o que a gente fez com o ABC no ano passado, a gente não estava aqui, né? Mas o que vocês fizeram com o ABC no ano passado
foi o que vocês estavam querendo fazer com o Novo Horizontino nesse momento e a gente segurou. Não. Foi Aí, final do Campeonato Paulista, pô. o primeiro era Marchiori. Primeiro, Era Marchiori que estava no ABC. Então, já é nem para ter debate, né? E outro Eduardo Batista, que ele não só tem experiência em jogar a Série B, como Série A, pô. Ele já fez bom trabalho. No caso do Daniel Paulista, ele vem fazendo bons trabalhos. Mas, às vezes, eu acho que o CRB é muito aquele time ali do 1-0, sabe? Ele não ganha jogo tranquilo. Às vezes, ele empatou com o Botafogo da Paraíba, até focado mais com a final do Paraibano. Empatou com o Náutico. Eu acho assim, a missão não é cair. Eu acho que, de fato, pode chegar. Mas o CRB eu sempre acho que vai estar naquela. Tem hora que vai estar lá embaixo, tem hora que vai estar lá na quinta colocação, aí cai de rendimento. É a equipe mais Série B hoje dos 20. Eu já ia dizer isso. Pega um pouco a imagem do que o Ceará foi por muito tempo. Aquele de ser o dono da Série B, né? É o dono do ambiente. Mas assim. Mais alguém merece estar nesse pode chegar? Eu tenho dúvida se eu colocaria mais algum, tá? Os outros eu penso em curva ali. Eu acho de Campinas. Esses times aí feito Mirassol, acho que chega. A Ponte fez um bom Paulista, né, esse ano. Eu ficaria na curva ali, com Ponte e Guarani. Guarani quase cai. Mas o Guarani foi mal. O Ituano foi rebaixado, né? O Operário de Paraná, ele caiu na semifinal, não foi no Paranaense? Amigo, ele pode ter sido campeão, pô. Ele não vai pegar um pode chegar. É porque, assim... É a curva entre missão e pode. Isso. Não, O Brusquezinho não é chato, não, aí, gente. Não tem missão e pode. Essa curva aí, eu coloco o Papai dos Anjos. Eu nem. Essa curva talvez seja a curva grande dessa vez. Já que não respeito. Vai ter o Mangueirão, vai ser de volta. 30 mil pessoas ali, fácil pro jogo ali no. Meu amigo, que curva do cara. Eu tô sentindo que essa vai ser a curva grande, né? Não é o Hairpin mais, não. O Hairpin mais não. Agora é aquela de Spa-Francorchamps, qual é o nome dela? Eu não colocaria o Guarani junto com a Ponte, não. Eu colocaria isso aí é a ala oeste de Indianápolis, porra. Quando o cara tá da reta oposta. Sabe aquela que só os corajosos que faziam pé embaixo? É Spa-Francorchamps, eu acho. Esqueci o nome dela. Já virou ela. Viu? Talvez esse nome Missão e Não Cair esteja um pouquinho... Aqui seria o... Limbo. O bom e velho limbo, né? É porque o limbo é grande. Aqui para mim fica Vila Nova, fica Paysandu. Eu fui olhar no Google, o Ruge. Virou o Ruge aí de Fred aí, ó. Dá pra fazer em pé embaixo. Cara, eu acho o Guarani até mais próximo do limbo, sabe? Eu diria. Mas num Paulista muito ruim, mas sempre... Ano passado a gente colocou até lutando pela permanência e acabou até surpreendendo, né? Com o Bruno Pivetti no começo, mas depois foi trocando. Veja, eu acho que dificilmente passa dos 6 lá. Tá? Por isso que eu tô um pouquinho reticente pro pode chegar. Porque eu acho que uma coisa era ter 3, como tinha ano passado. E só um subiu dos 3, né? Mas esse ano 6, para ainda não ser CRB, acho que Ponte, na minha visão ali, talvez eu colocasse a Ponte mais perto de CRB e Novo Horizontino. Exatamente. Porque para mim, Operário é limbo. Claudinei, que é no Guarani, viu? Claudinei, só para esperar aí. Claro. Deixa na curva, vai por mim. Chape é perigoso para cair. Porra, Chape vocês vão colocar o papão já na largada de limbo, sei não, viu? Amazonas, né? Kart. Porque o Amazonas não aparece para mim. Amazonas. Aí Avaí é limbo. Botafogo e Mirassol. Eu acho que a Ponte aí ficou exagerada aí. Eu vejo o Mirassol com mais chance de chegar com alguma coisa do que a Ponte Preta. Pô. Mas o Mirassol, tu tá vendo o encanto do Novo Horizontino sem o 2024. Pô. Mas onde o Novo Horizontino tá? Onde o Mirassol tá, pô?
Sim, pô, mas já foram diferentes ano passado também. Não, o Mirassol estava ali junto Porque, com o detalhe, por que tantas pessoas aqui no chat e tal acham que o Paysandu que pode chegar? Camisa e Hélio dos Anjos? O elenco do Paysandu é caro. Viu? Sim. O elenco do Paysandu é caro. Nicolas está ganhando Perdeu 200. pro Remo, né? Perdeu aonde? Não, foi campeão. Foi campeão e chegou na final da Copa Verde. Baba, cabelo e bigode em cima do Remo. Foi. A torcida também, o pessoal tá falando torcida, mas às vezes eu acho, às vezes na Série B, não ter torcida pode ser até um triunfo, como foi pro caso do Mirassol do ano passado. E um clube de mais torcida, por exemplo, Paysandu, 3 jogos sem ganhar, essa torcida tá contra você, já, na verdade. Entendeu? Então, Mas vamos para a votação, para poder organizar. Cássio, a Ponte Preta pode chegar a curva ou limbo? Eu acho que o Paysandu na frente da Ponte. Mesmo. Ponte Preta pode chegar a curva Desculpa, ou limbo? mas eu falei o Paysandu na frente da Ponte. Eu só quis dizer que... Não, eu falei os dois nomes, eu disse. Para mim, o Paysandu era para estar na frente da Ponte. É isso que eu disse. Certo, mas vamos por time, então. Onde você coloca a Ponte Preta? Pode chegar... Então, se eu estou achando que o Paysandu era para estar na frente, eu acho que a Ponte Preta não era para estar no limbo, não. Para mim, desculpa. Já vou perguntar sobre... Calma, tô respondendo. A Ponte Preta, para mim, tá foda. A Ponte Preta, para mim, ela é limbo, porque se o Paysandu que era para estar na frente não está, então imagina. Eu não compare um com o outro. Então, beleza, você quer começar? Vamos começar pelo Paysandu. Onde é o Paysandu? Para mim era ser o contrário. Paysandu, para mim, tirei todo mundo. Vou tirar todo mundo. Agora a gente vai seguir uma ordem para fazer. Não é pegarzinho, não, viu, meu amigo? Você estava respondendo. Não é pegarzinho, não. Porque assim, o programa precisa terminar. Certo? Não, então vamos lá. Tira tudinho, ótimo. Onde fica o Paysandu, Cássio? E o Santos? Para mim, na minha opinião, o Paysandu é curva aí. Curva. Atos. Eu coloco o Paysandu e eu não coloco o Guarani na curva, não. Bicho, vê só, eu tô perguntando o Paysandu, cacete. Só depois que eu me liguei. Já tá respondendo demais. Eu coloco o Paysandu na curva. Minhoca. Curva. Olha, Minhoca, essa é a resposta que Fred queria, pô. Curva. Paysandu na curva. Ou seja, não era limbo. Tá vendo que meu questionamento era válido? Bom que Minhoca argumentou como limbo, torcida atrapalha e voltou curva. Pronto, a vida é assim, meu irmão. Não, porque cada um explicou aí. Pronto, eu votaria limbo. Ponte Preta, Cássio. Limbo, bem na esquerda. Atos. Limbo total, assim, colocar na meiuca. O Pedro vai para lugar nenhum. Minhoca. Centro-esquerda, ou seja, Ponte é centro-esquerda. Se for para algum lugar, é rebaixado. A Ponte, né? Eu boto na curva. Eu boto na curva também, mas a gente está fazendo desempate, fica abaixo. Então, ela fica no limbo. Tá? Cássio e Atos voltaram no limbo. Guarani. Eu coloco no limbo também. Para mim, limbo. Tá né? Se encontrando, não. Perdeu o Regis e tal, do lado da Ponte. Perdeu o Regis, porra, Regis já é reserva. Perdeu, porra. Camisa 78. Vila Nova. Eu quero colocar alguém na curva ali. Ou vai ser Vila Nova ou Mirassol. Eu coloco Vila Nova, vai. Cássio, Vila Nova. Curva embaixo do Paysandu. Minhoca, Vila Nova. Vou seguir essa de Cássio aí também. Então ele vai para a curva. Meu voto era limbo, tá? Vila Nova jogando nada esse ano. Nenhum histórico de acesso. Tá sempre na Copa Verde. Eliminou o Goiás. Finalista, né? Eliminou o Goiás. E foi vice-campeão goiano, perdendo para um time de Série A, que é o Atlético Goianiense. Então, não sei se não tá jogando nada, não. Ah, mas o Goiás está passando por uma transformação para estar ali. Sim, mas foi eliminado pelo Vila Nova. Porque, o Goiás, para mim, inclusive, ele talvez fosse até curva entre o Pode Chegar e o favorito. Como o Diógenes lembrou aqui, eu sou o Vila Nova. Avaí. Eu acho que todo mundo é limpo, pô. Avaí limpo. Limbo. Ainda tá com a Barroca lá, né? Tá. Porra. Botafogo de São Paulo. Pelo amor de Deus. É limpo. Tomara que seja.
Limbo. Brusque. Brusque, para mim, é flertando com kart. Será? Sei lá, cara. Eu acho que jogo. Era jogo importante, em Brusque viu? é Era chato pra importante que caramba. fosse. Nossa Para senhora. mim é limbo. Eu tô assinando empate quando é jogando lá em Brusque, é assinando Eu empate. também. Mas Para vai, mim é Limbo. limbo. Operário. Limbo. Limbo, É, Limbo, Né? É. Limbo. É. E Mirassol. Junto com o Paysandu e Vila Nova. Isso, concordo comigo. Pronto. Olha aí, ó. Tá vendo? Não ficou mais bonitinho? Pronto, teve o chilique ali, mas não ficou melhor Era agora? Tava bagunçando tudo, porra. Nós três sempre concordamos, porra. Um grande acordo nacional resolveu a Pronto. questão. De fato, assim, muito diferente do que estava, cada um votando. Tá? Eu realmente discordo radicalmente do desenho que está aí na tela. Olha aí, ó, Lira. Perfeitamente. Aqui, ó. Radicalmente. Não adianta Deixa fazer um acordo registrado aqui. nacional com Lira, não, meu irmão. Deixa Lira aqui, ó. registrado aqui. Acho que existem times mais fortes no limbo do que na curva. Mas aqui é uma democracia ainda. Por favor, esclareça quem é essa potência que a gente não está enxergando. Ponte não. Eu falei, para mim a Ponte Preta está acima dos três. O Diego voltou para ponto, por acaso, para tu estar botando essa banca toda. Não, o Cássio perguntou quem seria. Para mim, a Ponte Preta. Para você ter ideia, se eu tivesse que trocar 3 por 3, eu trocava. Não. Guarani, Ponte e Avaí pelos três que estão na curva. Careca, amigo? Careca voltou? Evaí? Careca voltou ali. Amoroso. Aí eu vou ter que perguntar o seguinte: refundaram Vila Nova, foi? Refundaram Vila Fred, Nova. você disse que o Vila Nova não está jogando nada, mas o ano do Vila Nova não é tenebroso da forma como você falou. Não, é. Deixa lá, é um nimbozinho clássico. Vila cara. Nova, Vai vai jogar. Não, O Vila Nova tá muito organizadinho, pô. Ele vai brigar todo ano aí. Não vai subir, mas vai brigar. Eu, por exemplo, eu acho que o grande absurdo dessa lista é o Ituano. O Ituano. Porque kart Bota é aí onde foda, você não quer colocar. limbo. O time foi rebaixado, pô. Ixi, mas rebaixado de São Paulo. Ei, mas fez pouco ponto, pô. O grupo dele era tão. Era fácil até passar, que a Portuguesa passou, por exemplo. Mas aí, meu irmão, para ser carta é outra coisa. Eu acho que a Chapecoense vai bater lá na dele. Esse campeonato é um campeonato com muitos clubes de São Paulo, e a gente tá colocando 1, 2, 3, 4, 5 do limbo para baixo, pô. Assim, os caras vão nem viajar. A gente não, vocês. Como eu não? coloquei tudo na curva. Guarani, Ponte, aí vocês estão me botando Meu no lado amigo, do limbo. o grupo, Fred. O grupo escolheu isso aí. Fora. A gente grupo é botou isso no aí. limbo é foda. Vocês botaram, porra. Olha, Você eu também, vou você botou, porra. Eu achei esse desenho aí muito bom. Obrigado. Tô até concordando com Coritiba e Goiás agora, depois do mapa pronto. Mas é esse é o quadro. A gente pode rever só depois de 10 rodadas, tá?